Boa tarde, meus irmãos. Um prazer estarmos de volta nesse encontro que nós temos aos domingos para a apresentação dos temas relativos à nossa doutrina espírita. Nós que fazemos parte do Centro Espírita Bezerra de Menezes, de Areias, Recife, divulgamos todo domingo às 16 horas uma palestra que é gravada, né? Ela é disponibilizada pelo YouTube, pelo nosso canal do Facebook, de modo que no impedimento que nós ainda estamos tendo do encontro presencial, né, por conta da pandemia, mas que a gente não deixe de estudar a nossa doutrina espírita. Então, é uma satisfação estar com vocês na tarde de hoje para darmos prosseguimento a esse estudo. Como sempre, antes de iniciar qualquer atividade na casa espírita, a gente sempre procura fazer uma prece. Então vamos elevar o nosso pensamento ao alto, para que possamos pedir a permissão de Deus, de Jesus, dos Espíritos amigos, para mais um trabalho na tarde de hoje, trazendo mais informações acerca desse tema da emancipação da alma, do Livro dos Espíritos, para que nós possamos compreender um pouco mais do que acontece quando nós nos desprendemos do nosso corpo físico e vamos em busca de outras paragens para o nosso engrandecimento espiritual. Então, que possamos ter uma tarde proveitosa, que todos possamos assimilar bem o conteúdo da tarde de hoje. Que assim seja. Bem, meus irmãos, o tema de hoje ele foi iniciado por nossa irmã Josiane Renata, no domingo retrasado, onde ela fez as perguntas 401 a 403. Lembrando que nós estamos falando da emancipação da alma, o sono e os sonhos. A emancipação da alma é justamente aquele momento que o espírito encarnado ele consegue se desdobrar, consegue se afastar do corpo físico e ter uma vivência como se ele fosse um espírito desencarnado. Mas ele não é, porque ele está ligado pelo laço fluídico, então ele tem o compromisso de retornar ao corpo físico. E os sonhos nada mais são do que as lembranças, as recordações daquilo que nós vivenciamos durante esse desdobramento do corpo físico. Então nós podemos estudar, nós podemos trabalhar, nós podemos fazer caridade, nós podemos visitar lugares, podemos visitar pessoas, podemos fazer coisas erradas também. Isso vai depender muito da nossa sintonia, do nosso grau de moralidade, da nossa frequência vibratória, do momento em que nós vamos nos recolher para dormir. A interpretação dos sonhos é algo que não é novo, não é nova. É algo que vem desde o começo da humanidade, que o homem sonha e, obviamente, de alguma maneira tenta interpretar ou entender aquilo que aconteceu nesse momento. Então nós temos desde os sonhos, que são aquelas comunicações divinas, como os antigos entendiam, que eram mensagens dos deuses para eles, ou mesmo as interpretações que a população, que as pessoas foram criando ao longo do tempo, associando os sonhos com alguma coisa, e criou-se as crendices populares. Então a pessoa interpreta, sonhou com alguma coisa, vai acontecer tal coisa. Tem gente que usa até para o jogo, joga no bicho, dependendo do sonho que teve, faz suas interpretações. Mas essas são as interpretações populares. Nós temos também as interpretações científicas, onde o Sigmund Freud ele fez um estudo bastante robusto sobre isso, mas o nosso foco aqui não é o estudo do sonho enquanto ciência, mas o estudo do sonho enquanto doutrina espírita, a questão espiritual relacionada com ele. No conto na parte relativa à interpretação, existem também algumas preocupações, que eram objeto de preocupação de outras pessoas, e que Kardec até exteriorizou isso numa das suas perguntas sobre o tema, que era a questão do charlatanismo e da exploração do negócio. Porque sempre que tem alguma coisa que não é muito claro, que tem um quê de sobrenatural, de fantasioso, de mistério, sempre pode aparecer alguém para querer ludibriar as pessoas, e enganá-las em busca de dinheiro. E aí a gente já vai logo para a pergunta 404, que vai justamente perguntar isso: o que é pensar das significações atribuídas aos sonhos? E aí os espíritos responderam para Kardec que os sonhos não são verdadeiros como os entendem
os ledores da sorte, né? Ele é verdadeiro para a vida espiritual. Aquilo que o espírito vivenciou no plano espiritual é verdadeiro. Aquilo aconteceu. Agora, você relacionar algo que houve no plano espiritual com aquilo que aconteceu no plano material, aí já não é tão simples. Pode haver alguma relação ou não, né? Essa relação corpórea, a vida corpórea com a vida espiritual não tem muito a ver. Pode acontecer, mas na maioria das vezes os sonhos são mais recordações daquilo que nós vivenciamos. Pode ser um pressentimento futuro, pode, algo que a gente precisa saber, né, um aviso para que algo que iria acontecer, a gente possa tomar uma providência para que não aconteça. Nesse caso específico, eu posso até narrar uma experiência pessoal, que há muitos anos atrás, o meu filho mais novo era pequeno, e a casa que nós morávamos estava em construção ainda, e tinha uma caixa, né, tipo um tanque, que ela tinha uma tampa provisória. Era uma tampa grande, não tinha nenhum risco de se cair ali nem nada, e o menino nem ia brincar ali. Mas um belo dia eu tive um sonho de que o menino foi para cima dessa caixa, ficou pulando em cima da tampa, e a tampa deslocou e ele caiu nessa caixa. E aí, no sonho, foi o maior desespero para que a gente conseguisse tirar ele. Eu acordei antes, não sabia nem qual foi o desfecho da história. Mas ficou o alerta, né? Tanto que logo após voltar a vigília, né, acordar, a primeira providência tomada foi de providenciar o fechamento dessa tampa, né? Não deixamos mais, tomamos outras medidas para o menino não ir para lá, até que fosse feito o fechamento definitivo. Então o sonho ele veio como um alerta, né? Deus permitiu que nós tivéssemos um aviso para evitar que um mal maior acontecesse, né? E o sonho também ele pode ter uma relação até mesmo de uma mensagem, né? Uma mensagem divina, vamos colocar dessa maneira assim. Por quê? Porque se a gente for pegar na história das diversas religiões, várias são as citações relacionadas a sonho. Na própria religião cristã, né, a gente observa, né, que tem diversos relatos no Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Antigo Testamento nós temos José, né, que ele ficou reconhecido por conta das interpretações que ele fazia dos sonhos. Fazia interpretações já quando estava com seus irmãos, antes de ser vendido. Depois que ele foi cativo para o Egito, ainda fez algumas interpretações, até que houve o caso do sonho do faraó, né? Que o faraó sonhou com aquela história das vacas e não sabia interpretar, e aí terminou chegando ao conhecimento dele que havia uma pessoa na prisão que poderia auxiliar, que poderia interpretar o sonho, e José fez aquela interpretação relacionada com os tempos de fartura e com os tempos de escassez, né? E a partir dali, por conta dessa interpretação, terminou ele sendo nomeado pelo faraó como governador do Egito, né? Tem a passagem de José, já outro José agora, de José de Maria, né, pai de Jesus, onde ele, sabendo que Maria estava grávida, ficou, né, meio sem pé, né, sem entender aquilo ali, achando que Maria o havia traído, até que o anjo lhe apareceu e dizendo, né, que a geração daquela criança realmente havia sido do Espírito Santo. Mas foi um anjo que veio em sonho a ele. Depois, novamente, veio um anjo em sonho para José, alertando de que queriam matar aquela criança que havia nascido, orientando que eles fugissem para o Egito, né? Foi através de um sonho que eles tiveram essa informação. Então a gente observa que no sonho, né, a gente pode também receber esses avisos tão importantes, né? Tenham eles mais relacionados com a nossa vida diária ou até mesmo uma importância maior, né? Como foi no caso, por exemplo, dessa passagem de Jesus, né? E era necessário que Jesus permanecesse vivo para trazer para nós todas as maravilhas que ele trouxe, que nós estamos falando e estudando e buscando vivenciar até hoje. Aí na pergunta 405, acontece com frequência verem-se em sonhos coisas que parecem um pressentimento, que afinal não se confirma. Quer dizer, a gente tem um sonho, parece que é um pressentimento, mas
depois aquilo ali não se concretiza. A que se atribui isso? Aí os espíritos responderam: pode suceder que tais pressentimentos venham a confirmar-se apenas para o espírito, não para o corpo. Então aquilo que nós vivenciamos era a verdade para o plano espiritual. Era algo que era relativo somente ao plano espiritual, sem nenhuma relação com o mundo material. Então, a recordação daquele sonho foi só basicamente uma recordação. Ela não trouxe nada de agregar. Seria mais ou menos, eu fui fazer uma viagem, estou na janela do ônibus, estou vendo um bocado de paisagem. Beleza, as paisagens são bonitas, eu me admirei, me deslumbrei, me diverti, me distraí. Mas na prática, o fato de ter visto aquelas paisagens não vai agregar em nada à minha vida. Eu não vou fazer ou deixar nada de fazer nada por conta de ter visto aquela paisagem. Seria, grosso modo, esse tipo de coisa. E existe outra questão também, que durante o sono, muitas vezes, quando a gente vai dormir, a gente está com a mente cheia de preocupações do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. E muitas vezes os sonhos eles podem até ser influenciados por essa lembrança que está ali no nosso subconsciente. Então, o efeito da imaginação pode também afetar os nossos sonhos. Uma outra maneira de interpretar isso seria de que aquilo que nós vivenciamos, aquilo que nós vimos, aquilo que para nós seria um pressentimento, não foi interpretado da maneira correta. Por quê? Porque os olhos do espírito, né, são diferentes dos olhos da matéria. As percepções são diferentes. Os sentidos são diferentes. Então, quando a gente está no desdobramento, a gente consegue enxergar tudo com mais nitidez, com mais amplitude, né? A gente não tem a limitação dos olhos materiais. Só que quando nós retornamos para o corpo físico, a gente não consegue trazer na integralidade aquilo que nós vivenciamos. Então, por isso que muitas vezes os nossos sonhos eles são desconexos. A gente não consegue perceber uma ideia naquilo ali, porque ele é fragmentado. Às vezes, durante a noite, nós vamos fazer diversas atividades, nós vamos para diversos lugares, vamos ver diversas pessoas. E quando a gente volta, a gente só lembra de um pedacinho de cada coisa. E quando a gente tenta juntar esse pedacinho na coxa de retalho, não faz sentido, né? Então, uma outra questão também é as más interpretações ligadas às ideias que nós alimentamos durante o dia. Não é nem a preocupação do momento de dormir, mas também aquilo que nós cultivamos durante o nosso dia. Por isso que nós temos tanta necessidade de manter um pensamento elevado. Por isso que a doutrina espírita sempre fala para a gente: orai, vigiai, né, procure cultivar os bons pensamentos, procure a leitura edificante, uma música edificante. Antes de dormir, não faça nada que vai impressionar negativamente os sentidos. Porque é nesse momento que nós vamos dormir, a sintonia do momento que nós vamos dormir, ela é essencial para a qualidade do sono e do sonho que nós vamos ter, por conta das afinidades vibratórias, né? Pergunta 406. Quando em sonho vemos pessoas vivas que conhecemos perfeitamente, vejam aí, praticarem atos de que absolutamente não cogitam, não é isso um puro efeito de imaginação, ou um efeito de pura imaginação? Quem de nós conhece perfeitamente o que a pessoa pensa? Ninguém. A gente conhece alguém, nós temos nossos parentes, nossos amigos, nossos colegas, pessoas que convivem conosco de alguma maneira. A gente pode ver aquela pessoa todo dia, mas nós não sabemos o que vai na mente daquela pessoa. Nós não sabemos o que faz aquela pessoa quando ela está no secreto do seu quarto, do seu aposento. Nós não sabemos. Então a gente tem uma ideia, a gente acha que fulano é assim, Beltrano é assado, mas é só uma ideia. Muitas pessoas vivem de aparências. Elas exteriorizam ser uma coisa, mas que na prática, né, no seu interior, são coisas diferentes. Então a gente não pode dizer que a gente sabe o que as pessoas estão pensando, né? E às vezes a gente atribui coisas até por uma benevolência nossa. A gente faz às vezes julgamentos muito benéficos. A gente às vezes valoriza as pessoas de um jeito que a gente não consegue perceber os seus defeitos. E aí, o que é que acontece? Esses espíritos, quando estão no desdobramento do sono, eles vão procurar o quê? Fazer aquilo que está de acordo com as suas vibrações mentais, né? Os seus sentimentos interiores. Quando a gente tem um sentimento elevado, a gente vai procurar o quê? Espíritos bons, vamos para lugares bons, fazer atividades edificantes,
Mas quando a gente está nós ainda não amadurecemos espiritualmente, moralmente, que nós estamos apegados ainda às imperfeições morais, aí a gente vai para onde? Para a companhia dos espíritos que se comprazem com isso. E é para lá que nós vamos. E aí é onde de repente alguém passa e vê um irmão fazendo alguma coisa que em condições normais não faria. Até porque no plano material nós temos as amarras morais, as limitações. No plano espiritual não tem tanto assim. Porque ele vai para onde? Ele vai buscar as companhias que ele quer. No plano material você convive com quem com quem você precisa viver. Então, na companhia dessas pessoas eu não posso fazer isso, mas na companhia desses espíritos eu posso. E aí eu vou para lá para fazer aquilo que eu não sei que ele gosta de fazer, mas ele faz. E aí, ao ver aquilo, muitas vezes a gente se surpreende. Mas aí tá os espíritos respondendo para Kardec que é mais uma questão de presunção, né? A gente dizer que eles não pensam, que eles não pensariam em fazer aquilo quando estariam no plano material. É uma presunção da nossa parte imaginar que isso aconteça. Aí vamos para a pergunta 407. É necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Quer dizer, eu preciso me deitar, dormir profundamente, minhas 8 horas de sono, para poder me emancipar? Não. Esse afrouxamento da ligação do espírito com o corpo físico, ela é feita quando os sentidos entorpecem. Então, muitas vezes, depois do almoço, a gente se senta numa cadeira, dá uma cochilada, a gente pode desdobrar naquele momento, né? Se nós somos espíritos que nós temos uma determinada qualidade mediúnica, uma qualidade fluídica que vai ser necessário para algum trabalho que os irmãos espirituais estão desenvolvendo, algum trabalho de caridade, algum trabalho de socorro, eles podem promover em nós um adormecimento momentâneo para que a gente possa colaborar com aquilo, ou para a gente receber uma informação, né? A gente não sabe ao certo o que eles vão querer de nós, mas a gente pode, nesse momento, ter esse desdobramento. Não necessariamente precisa ser uma noite toda de sono, né? Toda oportunidade que nós temos desse entorpecimento é aproveitada por nós e pode ser aproveitada também pelos irmãos para que isso aconteça. Aí os espíritos continuam respondendo, né? Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se despreende. E quanto mais fraco estiver o corpo, quer dizer, quanto menos resistência o corpo oferecer ao desdobramento, mais o espírito estará livre. Lembrando que ele vai sair, ele vai se desdobrar, mas ainda permanece ligado ali com o corpo físico, né? Através do cordão fluídico, que Renata colocou, explicou bem na posição passada. E nessa pergunta, Kardec fez um comentário. É assim que o cochilar ou a sonolência ou um simples entorpecimento dos sentidos apresenta muitas vezes as mesmas imagens do sonho, né? Aí as perguntas encerram aqui, mas tem um artigozinho aqui que eu vou fazer uma leitura rápida dele, da Revista Espírita de julho de 1865, que fala da teoria dos sonhos. E ele categoriza os sonhos pelo grau de lembrança em 3 situações, em 3 graus. No primeiro grau, os sonhos são provocados pela ação da matéria e dos sentidos sobre o espírito. Isto é, aqueles em que o organismo representa um papel preponderante pela mais íntima ligação entre o espírito e o corpo físico. Nesse tipo de sonho, né, a ação da matéria e dos sentidos sobre o espírito, nos lembramos claramente, né, e por pouco desenvolvida que seja a memória, dela nós conservamos a impressão durável. Então, esse sonho que está mais ligado à matéria é o sonho que nós memorizamos melhor. Sonhos que estão relacionados com a ação da matéria. O segundo tipo de sonhos seriam os mistos, né? Participam ao mesmo tempo a matéria e o espírito. O desprendimento é um pouco mais completo do que no modelo anterior. Nesse a gente se recorda, mas a gente recorda quando acorda, mas a gente vai se esquecendo quase que instantaneamente. A gente recorda, mas daqui a pouco não lembra mais. A não ser que tenha alguma coisa que dê aquele gatilho para puxar pela lembrança. E o terceiro são os sonhos etéreos, ou puramente espirituais. São aqueles que são produtos só do espírito. Nesse a gente não recorda. Se resta uma vaga lembrança do que sonhou ou nenhuma circunstância nós trazemos. Porque são coisas que estão relacionadas puramente à vida espiritual e os nossos sentidos materiais não conseguem lidar ou armazenar com ele. Armazená-los, né, na nossa mente.
E aí o que é que a gente deve fazer, né, diante de tudo isso que nós vimos com relação ao sono e ao sonho? E antes de dormir, a gente deve fazer um exame de consciência, rever o que nós fizemos durante o dia, fazer uma prece, né? Pedir para um bom proceder, que os nossos reencontros no plano espiritual sejam ajustados à moral de Jesus, porque a gente sempre vai ter companheiros espirituais junto de nós. E aí, no capítulo 28 do Coletânea de Preces Espíritas, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá prece no momento de dormir. Bem interessante isso para a gente, porque essa prece é um modelo para quem não sabe, né, como rezar, orar adequadamente. E tem lá um modelo que diz assim: minha prece vai encontrar-se por um instante com os outros espíritos, que venham os bons ajudar-me com seus conselhos. Meu anjo guardião, fazei com que, ao acordar, eu possa conservar uma impressão durável e benéfica desse encontro. E é isso que nós precisamos fazer. Antes de dormir, a gente tem que ter cuidado. Nós precisamos fazer uma asepsia mental, uma higienização mental pré-sono. Então é evitar ver filmes violentos, notícias violentas, coisas que impressionem negativamente os sentidos. Vamos ver coisas edificantes, leiam a página do Evangelho, uma mensagem edificante. Tem tanto livro com mensagens edificantes para a gente. Né? Um Minuto de Sabedoria, por exemplo, aquele livrozinho pequeno, livros de mensagens espíritas. Né? E aí a gente vai pedir a Deus para que nesse momento de dobramento a gente possa receber algum tratamento, que nós possamos aprender alguma coisa de edificante no plano espiritual, que nós possamos ser úteis em alguma atividade, que possamos fazer a caridade, né? E que possamos estar na companhia e na proteção dos bons espíritos. Isso é que é importante, meus irmãos, para nós. Então, agradeço a vocês pela companhia na tarde de hoje. Convido vocês para a próxima palestra, que vai ser no próximo domingo, com nossa irmã Joana Angélica, que vai falar sobre a parábola do mal rico. E para finalizar, vamos elevar mais uma vez o nosso pensamento ao alto, para agradecer a Deus, a Jesus, aos Espíritos amigos, pela oportunidade de trabalho, pela oportunidade de estudo e de aprendizado da tarde de hoje. Muita paz para todos. Que assim seja.